Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, homilética, a arte de pregar. Esta matéria, para quem já é nosso aluno, está no módulo 6. Módulo 6 você encontra a matéria homilética, tá? Se você ainda não tem o nosso material didático, no final do curso eu ensino como tornar-se aluno e receber automaticamente o material aí no conforto do seu lar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? O ponto de hoje, a homilética como instrumento auxiliar da palavra de Deus. É um instrumento auxiliar. Tá? Temos a palavra de Deus, esse é o nosso fundamento. Então a homilética vai me ajudar. Vai me ajudar. Muito bem. Então, entenda, é só uma ferramenta, tá? O pregador não deve confiar somente no conhecimento que adquiriu por meio da homilética. A homilética, neste caso, deve ser vista como um importante assistente para o orador. Afinal, o pregador é um instrumento de Deus para transmitir a mensagem de Deus. Então, para isso que serve essa ferramenta. Eu aqui, como professor, eu ensinando, eu lanço mão desse instrumento. As minhas aulas, eu uso esta ferramenta, a homilética, para que eu possa transmitir de maneira clara, objetiva, para que você aprenda de verdade a palavra de Deus. Então, para eu fazer essa transmissão da palavra, então eu aqui como transmissor, você como receptor, para que você entenda os códigos, a linguagem, eu preciso dessa ferramenta, só isso, uma ferramenta auxiliar. Ela não substitui a palavra de Deus, claro que não, apenas uma ferramenta. Veja o que a Bíblia diz, a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, pastor Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem, manejar, manejar, saber usar, saber usar. Então, para você se apresentar bem, aprovado, você precisa ter conhecimento. Você precisa estudar as Escrituras. Porque senão como que você vai fazer o trabalho? Como você vai manejar bem a palavra da verdade? Precisa de ferramentas auxiliares. Precisa conhecer bem a língua. No nosso caso, a língua portuguesa. Precisa conhecer a cultura do povo. Precisa conhecer a gramática, algumas leis da gramática, da língua, para o quê? Manejar bem a palavra da verdade, manejar bem, né? Então o pregador jamais pode se esquecer de que a função primordial da homilética é anunciar as boas novas de salvação por intermédio de Jesus Cristo. O principal intuito da homilética é facilitar o caminho para que a mensagem da cruz seja aceita pelos ouvintes. Então esse é o tema primordial, fundamental, o Calvário. O Calvário. Esta é uma coisa que nós aprendemos nessa matéria também. Não é para desvirtuar o assunto, não. A mensagem é uma só. Ensinar, provar nas Escrituras que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele morreu, ressuscitou, que é Ele que perdoa os nossos pecados, que Ele cravou na cruz, Ele pagou o preço da nossa redenção e que Ele voltará. Esta é a mensagem, precisa ser dito isso de maneira clara. Tudo precisa convergir para isto, para a mensagem da cruz. E a homilética é um instrumento, só isso, uma ferramenta que vai me auxiliar a colocar isso com precisão, para que a mensagem chegue com precisão aos ouvintes. A você que está aí do outro lado, com precisão. Não tem outra mensagem, não pode desvirtuar. A proposta sempre precisa ser esta, deve ser esta, senão está errado. Tanto a hermenêutica quanto a exegese são duas disciplinas
fundamentais para o sucesso da homilética. Sem o auxílio de uma boa interpretação do texto e dos fatos históricos desse mesmo texto, o uso da homilética será incerto. As três matérias andam juntas. O que é hermenêutica? A arte de interpretar texto. E a exegese? É você ir lá e extrair para fora o que o texto diz. O que sectário faz? Ele pega um pensamento dele e tenta encaixar no texto. Não é assim não. Não é. Aqui, a Bíblia não é para eu procurar nela o que satisfaz a minha intenção, o que eu quero. Não. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia ensina. E com clareza. Então, homilética, a arte de pregar, hermenêutica, a arte de interpretar texto e exegese são ferramentas fundamentais, elas caminham juntas. Se você perdeu estas aulas de hermenêutica, tem um playlist hermenêutica, entra aí. Na Bíblia apologética nós colocamos um resumo da hermenêutica. Se você tem a Bíblia apologética já aí, pode procurar hermenêutica. Você vai ter na Bíblia apologética para facilitar a interpretação do texto, do contexto. Isso é importante para não cometer erros na hora de ministrar a palavra do Senhor. O texto é a plataforma principal do pregador. O texto é a plataforma principal da qual o pregador tira a sua mensagem. A literatura classificou o texto como um conjunto de signos gráficos que juntos dão sentido às palavras e ideias. Assim, o texto é tudo aquilo que é escrito. Então, no caso aqui, a Bíblia está escrita na língua portuguesa. Então, todos esses signos, estas letrinhas, tudo formam uma ideia. E o que está escrito aqui precisa ser transportado pelo pregador de forma precisa, de forma correta. E aí vem o contexto. Possui uma atribuição. Ele pode ser anterior ou ser lógica imediata ou longínqua. Tudo depende da posição e localização do texto. O contexto possui várias possibilidades de ser interpretado. Lei do contexto, lei do texto. Perdeu essa aula? Não está entendendo? É só entrar no playlist aí, hermenêutica, está tudo detalhado aí para você. Então veja que a homilética ela não caminha sozinha, ela precisa também de parcerias, de ferramentas da hermenêutica, principalmente. Agora, sabendo isso, dê uma recapitulada aí no material, aí nós podemos entrar na base para elaborar pregações, elaborar sermões. Qual é a base que nós precisamos para desenvolver esse projeto? Quer saber? Eu vou falar, só que não é hoje não. Na próxima aula nós vamos entrar base para elaborar sermões. Não vai perder a próxima aula. E se você ainda não tem o nosso material didático, o material da nossa faculdade, instituição mantida pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra, no combate às seitas, heresias, faça sua matrícula, é sem taxa de matrícula, e nós parcelamos o seu investimento. Não é gastar dinheiro, não, é investir. Investir em você, investir no reino. Site para você pedir o material: www.icp.com.br www.icp.com.br. Olha, eu sempre digo aqui, a nossa instituição é um ministério, mas não é igreja. Então as igrejas sobrevivem de ofertas, de dízimos, aquelas que têm por tradição dizimar. No nosso caso, a nossa instituição é um ministério, é sem fins lucrativos. E como nós sobrevivemos? Com os nossos materiais, com os produtos que Deus nos deu. Por exemplo, essa Bíblia aqui é um projeto de 30 anos. Quando você adquire uma Bíblia, você fala: eu apoio esse projeto, eu apoio essa instituição que vem ensinando a Bíblia há mais de 3 décadas. Quando você adquire uma série apologética, uma coleção essa de 6 volumes, você também está apoiando. Ou fazendo o nosso curso, ou levando o núcleo da nossa instituição
aí para a sua denominação, para a sua igreja, para a sua comunidade. Tá? Acesse o site, faça uma visita sem compromisso, depois você vai ver. E lá tem muito material também sem custo. Centenas e centenas de matérias que você pode baixá-las sem problema algum, ok? Olha, vou deixar aí embaixo o link da aula, do canal e do site. Me ajude a divulgar. Envie para pelo menos 5 pessoas. Envie pelo teu WhatsApp, envie pelo teu Facebook, qualquer mídia social, divulgue na sua igreja, peça permissão para o teu pastor para divulgar, passe para os seus amiguinhos. Assim, mais pessoas estarão aprendendo a genuína, poderosa palavra de Deus, e você será abençoado também, me ajudando, fará parte do nosso ministério que tem só este propósito: ensinar e ajudar a igreja a proteger o rebanho contra seitas e heresias. Dá um toque aí na inscrição se você não fez ainda, no sininho, assim, quando eu subir a matéria você é avisado. Um likezinho aí, um joinha. Me ajude. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.